Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. E quando a gente lê essa carta é relativamente pequena, né? São 6 versículos, e aí João começa a falar: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. A carta ela já começa com uma introdução interessante, que Jesus fala: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu comprei uma réplica. Isso aqui não é uma espada, né? Isso aqui é um instrumento cortante, uma réplica do Império Romano, né? Que tem 2 gumes, que tem 2 lados, que cortam bastante. A espada romana, de fato, era bem maior do que isso aqui. Tinha quase 1 metro de comprimento, pesadíssima e muito poderosa dentro do contexto do Império Romano, para o seu exército, obviamente, mas tinha uma simbologia que Jesus está falando aqui. Visitar a cidade de Pérgamo foi uma das experiências talvez mais fascinantes dentro das minhas jornadas dos locais onde eu estudo sobre a Bíblia. Mas para fazer esse vídeo, eu tomei a liberdade de quebrar esse vídeo em 4 partes distintas, porque o conteúdo é tão vasto, e visitar aquela região foi algo tão deslumbrante que eu decidi que seria uma forma interessante de você se aprofundar num texto de 6 versículos. Porque o fato é, esse livro não foi escrito para brasileiro, essa carta, aliás, não foi escrita para a igreja brasileira. E a carta de Pérgamo foi uma carta escrita dentro de um contexto histórico tão singular, tão importante e tão paralelo à nossa realidade hoje, que é necessário a gente mergulhar no contexto histórico, mergulhar no que estava acontecendo, o que significava ser um cristão naquela época, para que a gente possa descortinar quão fascinante, quão fantástico é a Bíblia e essa pequena passagem do livro de Apocalipse, que eu creio que vai ajudar você a entender muito, não só sobre aquela época, não só o que Jesus estava falando para a igreja daquela época, mas o que Jesus está falando para a sua igreja nos dias de hoje, e mais precisamente para mim e para você. Então eu quero deixar você aqui ansioso por todas as partes que vão vir, e eu gastei um tempo assim gigantesco preparando, selecionando imagens, e eu sei que isso vai ser de extrema valia para o seu crescimento, porque isso foi para o meu, e eu vou compartilhar com você começando agora. Vem para Pérgamo comigo. Aqui dá para você ter uma dimensão do que era o tamanho de Pérgamo no primeiro século. Nós estamos no canto superior dessa imagem. Quando me deparava com as igrejas do Apocalipse, eu sempre me perguntava por que essa igreja dessa cidade e não aquela outra. Parece que Jesus tinha uma preferência em escolher determinadas localidades e igrejas que existiam aqui na Ásia. E quando a gente estuda a história e a arqueologia no primeiro século nessa parte do mundo, fica evidente a razão pela qual Jesus escolheu enviar uma carta para a igreja aqui. Eu acho simplesmente fascinante estudar a Bíblia assim, porque o texto ganha uma dimensão magnífica e a profundidade das palavras de Jesus ganham um sentido totalmente novo. Eu quero te convidar a mergulhar nessa viagem do tempo comigo. A mitologia grega conta que a cidade de Pérgamo foi fundada por Telefos, rei da Ásia Menor e filho de Hércules, que era neto de Zeus.
Na verdade, a cidade foi estabelecida pelos gregos no século 8 a.C. No contexto do Império Romano, essa área de terra que hoje é a Turquia era um reino cujo seu último rei de origem grega, chamado Atalos III, teve a ideia de doar em seu testamento essa região inteira de volta para o Império Romano, uma vez que ele não tinha herdeiros homens. Isso foi no ano de 133 a.C. Você pode imaginar que os moradores aqui de Pérgamo ficaram furiosos com essa decisão. Houve uma grande rebelião contra o Império e depois de muitas guerras, Roma acabou dominando a região no ano de 131 a.C. No ano 27, Pérgamo foi concedido o primeiro culto imperial na Ásia em honra ao imperador Otaviano. No ano 17 depois de Cristo, houve um terrível terremoto e Pérgamo foi uma das cidades afetadas. Aos poucos a cidade foi sendo reconstruída e o imperador Adriano concede à cidade o título de metrópolis, que incentivou a construção de um ambicioso projeto arquitetônico que incluía diversos templos gregos e romanos. O maior anfiteatro foi construído na encosta do morro que está aqui. E essas são as ruínas que eu estou aqui agora. Vou mostrar para vocês um anfiteatro que caberiam pelo menos umas 15 mil pessoas. E é considerado o teatro mais íngreme da história do Império Romano. Olha isso, que coisa impressionante. Aqui eram feitas, obviamente, declarações públicas, arte, mas era um centro de cultura. Ali embaixo, naquela encosta, havia um templo também dedicado ao imperador romano. Pérgamo também era muito famosa por causa da biblioteca que foi construída com base na Biblioteca de Alexandria, no Egito. E era a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil exemplares. A história registra que a maioria dos livros que aqui existiam nessa biblioteca foram doados depois para a Biblioteca de Alexandria pelo general Marco Antônio, como um presente de casamento para Cleópatra, faraó egípcia. Alguns dizem que foi a forma de Roma pedir perdão por algumas das guerras que houveram entre os dois países. Mas isso são apenas dados históricos que eu estou trazendo como curiosidade para você associar um pouquinho a história desse local. O que é mais tremendo de tudo isso aqui é que existem alguns aspectos curiosos que nós vemos Deus trabalhando na história da humanidade em favor do seu reino, em favor da sua igreja, em favor para que eu e você tivéssemos a possibilidade de conhecer as escrituras sagradas. E eu vou te explicar o porquê. Quando Atalos III doou essa terra para o Império Romano, essa área foi obviamente agregado ao Império. Pela extensão territorial, você pode ver no mapa que ela criou uma conexão entre o Ocidente Europeu e Jerusalém. E mais tarde, essa extensa faixa de terra seria uma ponte entre o leste, Jerusalém, e o oeste, a Itália, Espanha e toda a Europa, sendo banhada por 3 oceanos. Bastaria então um servo poderoso nas mãos de Deus trilhar esse caminho e pregar a palavra de Deus. Adivinha quem? João e Paulo. Houve uma discórdia entre os governos de Pérgamo e Alexandria, e o papiro deixou de ser o material utilizado para a feitura dos livros aqui em Pérgamo. Em Pérgamo, então, alguém teve a ideia de utilizar o couro para fazer um novo tipo de rolo que seria utilizado para ser os novos livros. Então aqui em Pérgamo, alguém teve a ideia de fazer um novo material para servir de livros, e foi assim que nasceu o pergaminho, que na verdade é o couro animal que é tratado de tal forma que ele pode ser enrolado e ele tem uma durabilidade maior. Essa nova tecnologia foi amplamente utilizada dentro do Império Romano.
E por causa da extensão do Império Romano, essa nova tecnologia começou a ser espalhada pelas terras onde o Império Romano, obviamente, dominava. Agora você consegue perceber a mão de Deus quando a gente lê na Bíblia sobre os escribas que copiavam a lei do Senhor. Essa lei fosse aprendida pelas gerações futuras. É tão fantástico você pensar que em 1947, um jovem encontrou os pergaminhos do Mar Morto, onde continham a vasta maioria dos livros do Antigo Testamento que hoje estão aí na Bíblia que você lê. Então, se a gente pode abrir o livro de Isaías, por exemplo, e ler essa passagem que eu vou ler aqui agora, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é incrível você pensar que Deus, na sua grandiosidade, arquitetou de uma certa forma que a invenção que nasceu aqui em Pérgamo seria poderosa o suficiente para transportar a mensagem da sua palavra, a mensagem da sua salvação ao século 21. É brincadeira o nosso Deus? O nosso Deus é simplesmente incrível só de pensar que ele utilizou uma tecnologia daquela época para trazer a palavra para mim e para você hoje. Isso é muito fantástico. Pérgamo era um centro romano da época, capital da província romana na Ásia Menor. Isso significava que ser cristão aqui nessa época era muito arriscado. Lembra que eu falei sobre Pérgamo ser uma metrópolis? E essa cidade era de fato uma metrópolis. Por essa razão, aqui em Pérgamo, essa cidade era um centro de adoração religiosa dos deuses gregos e deuses do Império Romano. Pérgamo era exatamente o local onde se devia estar. Todo deus de suma importância do Império tinha um templo aqui. Seria como ir a Hollywood e ali em Hollywood você fazer um tour das estrelas na calçada da fama e então você dirigir pelos bairros onde estão as celebridades e ver todos os monumentos grandiosos dessas celebridades. E aqui você ficaria maravilhado com a riqueza e com a opulência. Vir a Pérgamo naquela época, em termos de adoração a deuses do Império, era exatamente isso. Não importava o que você desejava, o que você precisava, o que você sonhava em obter. Os deuses te ofereciam tudo aqui em Pérgamo. Pérgamo era o local perfeito para você estar. Para você entender a importância do que significava o culto ao imperador romano, eu estou no ponto mais alto da Acrópole de Pérgamo. O que significa que nesse local existia um templo que era dedicado ao culto de um imperador romano chamado Trajano. E aqui, no fundo desse templo, existia uma estátua. E nota que essa estátua, ele está vestido dos trajes imperiais de autoridade de guerra, como um soldado. O que denota que quem viria aqui adorar e cultuar esse imperador romano, ele estava cultuando a autoridade máxima sobre essa região do Império. A instituição religiosa no contexto do Império Romano, ela se dava muito mais para uma unificação, pela necessidade da unificação de todo o Império, do que realmente religião. Por isso que onde a gente vai, existem estátuas de imperadores, porque eles eram adorados. E isso era algo que incomodava os cristãos profundamente. A compreensão do contexto histórico por detrás das cartas das igrejas do Apocalipse, que foram originadas no trono do próprio Deus, entregue a Jesus, que as ditou para João, e que chegou até a mim e até você nos dias de hoje, é tão importante para nos descortinar esse universo de informações que o leitor da Bíblia no século XXI simplesmente talvez não entenda. E são informações como essa que nos leva a apreciar os minúsculos detalhes da palavra de Deus e nos mostra também o tamanho da sua graça e amor por aqueles irmãos daquela época e por mim e por você hoje.
Note que todo o contexto dessa carta, o cristão daquela época vivia debaixo de um sistema de governo chamado Império Romano, que era opressor, manipulador e, por que não dizer, até sanguinário. E olha o que lemos do apóstolo Paulo em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E todos esses vídeos das 7 igrejas de Apocalipse nos leva a uma compreensão profunda, ou talvez uma compreensão mais clara, né, do que era um império. Entender o que significava Jesus retirar alguém de dentro de um império das trevas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Isso significa que qualquer sistema opressor sobre a sua vida não tem a ver com o reino de Deus, inclusive o religioso. Olha, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e no próximo vídeo eu vou mergulhar nos templos de Pérgamo, numa viagem de investigação do mundo espiritual daquela época. E a minha oração desde já é que essa investigação dê a você um grau de discernimento ainda maior para você entender o trabalhar das trevas e, da mesma maneira, o tamanho do poder do nosso Deus. Não perca o próximo vídeo, fica grudado aqui no canal, espalha esse vídeo dessa série de Apocalipse com seus amigos e seguimos estudando junto a palavra de Deus, tá bom? Escreve aí nos comentários, deixa o botão de like e olha, te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe.